Olha só, a reportagem da Rádio Cultura está no município de Indaial, porque foi divulgado 2 casos de varíola dos macacos, confirmado. São 2 casos, 2 pessoas que já estão em isolamento. Por isso que a reportagem da Rádio Cultura está em Indaial para conversar com o secretário de Saúde, Silvio César da Silva, e com a enfermeira da Vigilância Epidemiológica do município de Indaial, Mariana Braga, para que a gente possa esclarecer algumas dúvidas, não só referente aos pacientes, ao tratamento, mas também o que o município de Indaial está fazendo com relação a possíveis novos casos. Mariana, muito bom dia. Bom dia a todos. Silvio, muito bom dia. Bom dia, Lara. Um bom dia especial a todos os ouvintes da Rádio Cultura de Timbó. Bom, vamos começar então a falar essa divulgação. Ela foi publicada pela comunicação da Prefeitura de Indaial sobre esses 2 casos. Varíola dos macacos. A gente não pode falar, não pode divulgar se são homens, mulheres, faixa etária. Mas qual é o estado, Mariana, de saúde desses pacientes e como é que vocês souberam desses casos? Então, os pacientes estão estáveis, tá? Um já está finalizando o isolamento domiciliar, o outro ainda está em acompanhamento, sendo monitorado pela nossa equipe de vigilância. Todo paciente no nosso município, ele passa por um atendimento após apresentar alguns sintomas. Quais são esses sintomas? Umas erupções cutâneas, os linfonodos estão um pouquinho mais inchados, está apresentando febre, dor no corpo, às vezes até dor de cabeça, uns calafrios. Então esse paciente já vai buscar atendimento na unidade de saúde. Na unidade de saúde a gente já teve uma conversa com os médicos e também, né, toda a atualização das mídias, né, a gente sempre está proporcionando atualização para a equipe sobre esse possível sintoma e diagnóstico, né? Então, os médicos já conseguem achar um paciente que se encaixa como suspeito e encaminha esse paciente para a vigilância epidemiológica para estar realizando a coleta desse material. Certo. O paciente, quando chega para a vigilância epidemiológica, ele vai fazer a coleta. Essa equipe, a nossa equipe, ela recebe o paciente e o paciente ele pode fazer 2 tipos de exames. Quando as lesões estão mais úmidas, né, como se fosse bolhas, a gente coleta o líquido da bolha, ou quando a lesão está com presença de crostas. Essas crostas também são coletadas. Ambos os materiais são encaminhados ao Laboratório Central do Estado, que é o LACEN, em Florianópolis. Nós só fizemos a ponte do atendimento médico, o acompanhamento, o monitoramento e a coleta dessa amostra. Após isso, é encaminhado ao laboratório do LACEN e daí a gente fica aguardando o resultado. Perfeito. Qual é o estado desses pacientes? Como é que eles se encontram? Todos estáveis, estão aguardando o desaparecimento das lesões. O tempo de isolamento geralmente é até 21 dias ou o desaparecimento das lesões. Então, a gente entende que a importância de um afastamento é bem extenso para as pessoas que são trabalhadoras, mas a importância de estar para prevenir novos casos. Agora, quem mora próximo, né, a esse paciente ou na mesma residência também estão isolados e sendo monitorados? Exato. Todos os pacientes que tiveram contato com os pacientes positivos ou até aqueles mesmos suspeitos, a vigilância epidemiológica faz sempre um contato com os pacientes que tiveram, ou as pessoas que tiveram contato próximo com esse paciente. Ok. Silvio, vamos lá então conversar um pouquinho, falar, Silvio, sobre esse trabalho que a Secretaria de Saúde está fazendo. Algum tipo de orientação para as demais pessoas? Como é que está sendo feito? Até porque, querendo ou não, são só 2 casos, certo, mas são 2 casos de varíola dos macacos que vem sendo muito falada e preocupante, né? Sim, o que ocorre, Lara, que existe uma série de desafios que vem batendo a porta de todas as secretarias de saúde no nosso estado e no nosso país, né? A gente ainda não saímos de uma pandemia da Covid, a gente ainda convive com essa enfermidade. Na sequência, dengue, né? Disparou o caso de dengue no verão, né?
Agora, quando a dengue começa a reduzir um pouco por conta da mudança climática, surge mais uma nova, que ainda não é uma epidemia, né? Não, são poucos casos. Mas é o desafio constante do profissional da Secretaria de Saúde, né? Por quê? Ele tem que estar se atualizando. Como a Mariana comentou, os sintomas são todos muito parecidos. Então, o médico ele tem que ser capacitado, ele tem que ser atualizado e ele tem que ter muito feeling nesse atendimento clínico. Por quê? O que existe? Imagine só se o médico ele começa a ficar com receio e solicita o afastamento e a testagem de várias pessoas que passaram por ele. E que tem esses sintomas, né? Então, ele, com a experiência dele, de toda a equipe que trabalha junto com o médico na unidade de saúde, eles vão fazendo essas triagens e quando eles falam que é um caso suspeito, realmente é porque ele precisa ser isolado, né? A gente sempre deixa isso muito claro, que não é o objetivo da Secretaria ficar isolando as pessoas sem critério, né? Existe um critério técnico para isso, porque a gente sabe o quanto isso impacta para as empresas, para o comércio, né? Para todos, inclusive para nós, né? Nós também temos quase 2.000 servidores, então a gente sempre tem muito cuidado quanto a isso, tanto o cuidado para não deixar em isolamento de forma desnecessária, quanto em expor as outras pessoas com receio de não fazer o isolamento, né? Então, existe sim uma preocupação nossa e sempre com o treinamento, sempre com muita orientação junto à equipe, para que realmente a gente consiga fazer o melhor atendimento possível. A porta de entrada para se descobrir são as unidades de saúde. São as unidades. Em alguns casos, as pessoas acabam procurando o pronto-socorro do Hospital Beatriz Ramos, né, porque o acesso é livre, né, é um hospital de portas abertas. Então, mas normalmente eles procuram a unidade de referência no bairro, normalmente, onde eles moram, né? Agora, Mariana, qual é a faixa etária? A gente não pode, como eu disse, para preservar, né, a imagem das pessoas acometidas pela varíola dos macacos, a gente não pode colocar sexo, idade, mas a gente pode falar qual a predominância de idades que a varíola dos macacos acaba acometendo as pessoas. Qual é? Sim. Pelo site da Divisão de Vigilância Epidemiológica, eles emitem boletins epidemiológicos. O último é no dia 20/9, tá fresquinho. A predominância sempre é do sexo masculino e na faixa etária entre 18 a 40 anos. Estamos falando de um boletim epidemiológico do estado de Santa Catarina, tá? Então, sempre a gente tem esses boletins atualizados, está disponível no site, então quando vocês tiverem dúvidas ou qualquer usuário, ouvinte, quiser saber mais informações, pode acessar o site que sempre estão atualizando esses informes, tá? No estado de Santa Catarina, atualmente tem 1.110 casos notificados e confirmados 234 casos até o momento, no estado. Como você me falou, a gente não é uma epidemia, não é nada tão alarmante quanto a Covid, ou até mesmo a dengue. Mas por que preocupa tanto? É que toda doença que é transmissível, existe uma preocupação nossa no isolamento de quem está positivado, porque ela facilmente pode transmitir, né? Então, sempre essa preocupação em relação a isso. Hoje, a Organização Mundial da Saúde classifica como emergência o caso da varíola do macaco, como emergência. Ela tá alertando o mundo sobre isso, né? Então, conforme os países vão conseguindo controlar o avanço dela, a gente pode estabilizar isso logo, né? Quando a gente olha o número de um estado como o nosso, né, mais de 7 milhões de habitantes, nós temos aqui 234 casos confirmados, não é nada alarmante, por isso que é importante trazer a informação. Eu vou entrar num assunto, Lara, que talvez faça parte de uma pergunta tua, mas já vou falar aqui. Quais são os cuidados, né? E são muito parecidos com conforme eu vou falando aqui, a gente vai lembrar do Covid. Utilização de máscara, higienização das mãos com frequência, né? Evitar locais fechados, evitar aglomerações, ou seja, a pessoa ela acaba sentindo que ela não está bem. A gente sabe, né? Qualquer alteração dentro do nosso organismo, a gente, poxa, eu não estou legal, né? Então, a partir do momento que a pessoa ela tem essa percepção, ela precisa redobrar os seus cuidados. Independente se ela vai passar no médico, se ela vai fazer um exame, poxa, eu não estou me sentindo bem. Usa máscara,
Fica atento com a utilização do gel, evite ficar em salas fechadas, evite aglomerações, porque existe uma janela de 48 horas entre o início dos seus sintomas com os sintomas virem à tona. Entende? A febre, a dor na garganta, a ferida, que normalmente é o que mais chama atenção. Né? A partir do momento que você vê uma lesão em qualquer parte do seu corpo, fique mais atento. Poxa, pode ser que é isso mesmo, procure uma unidade de saúde, já faça o seu isolamento social, você está protegendo principalmente as pessoas que você mais ama, são as pessoas que convivem na mesma casa com você, são os seus colegas de trabalho, então essa é a preocupação, essa é a informação que a gente leva. Certo. Não é para criar pânico, mas o que eu faço se eu estiver com uma suspeita? É seguir essas regras básicas, né? E que a gente, como profissional de saúde, a gente torce para que realmente as pessoas criem esse hábito, não abandone esses bons hábitos que a pandemia do Covid nos impôs, que é a utilização de máscara, higienização da mão, evitar... Se eu não estou me sentindo bem, procure ficar mais isolado. Com certeza. Agora, Mariana, quando a pessoa, o paciente, tinha algum sintoma de Covid, chegava na unidade de saúde e era, né, todo mundo acabava se afastando, né, porque era uma coisa nova. Hoje, quando alguém que tem algum desses sintomas que o Silvio acabou de falar, chega na unidade de saúde, qual que é o procedimento para quem tem esses sintomas? Ótima pergunta. O que a gente sempre orienta é bom esse espaço para a gente estar relatando, né, contando para a população que se um paciente vai procurar atendimento por uma suspeita, está com presença de lesões no corpo e não sabe o que é, mas teve contato às vezes com um caso positivo de monkeypox, que é essa varíola dos macacos, a gente sempre pede para que o paciente vá o mais coberto possível. Roupas com mangas longas, calças compridas, a gente entende que agora vai aumentar a temperatura, vai ficar mais calor, sempre com máscara e roupas o mais coberto possível. Por quê? Porque assim ele evita de que fique esbarrando em outras pessoas e acabe transmita a doença para os demais. Até porque a transmissão ela é através de gotículas. Isso, por compartilhar utensílios, encostar, né? Exato. E também por contato sexual. Se às vezes eu tô com um parceiro que apresentou lesões na região peniana ou na região perianal, né? Então você também tem que se procurar ficar sempre de olho. Então a gente sempre tem que ficar de olho no seu corpo. Às vezes você só fica vendo, eu só tenho as lesões nas fotos, na internet, na boca, na mucosa, na cavidade oral, nas mãos, né? Que geralmente aquelas fotos impactantes da internet falam sempre nas mãos, mas também tem muitos em região íntima. Então sempre ficar se avaliar no momento do seu banho para ver se você não encontra nenhuma lesão também em outras regiões. Perfeito, importante essa declaração aqui da Mariana. Silvio, mais alguma coisa a acrescentar? Até porque eu sei que a saúde aqui de Timbó não para, né? Sim, é verdade. O que acontece, Laura, é que a gente reforça aqui o nosso pedido, né? Que realmente fiquem atentos a esses sintomas. Sabemos que é difícil você separar o que pode ser um simples resfriado, o que pode ser Covid, o que pode ser dengue ou o que pode ser agora a varíola dos macacos. É tudo muito parecido. Independente do que for, faça o regramento básico do seu cuidado com o seu isolamento. Ele pode ser um isolamento feito dentro da sua própria casa. Muitos casos acabam transmitindo para o familiar porque acaba compartilhando talheres, um copo, toalha de rosto, né? Que normalmente está lá no banheiro, está lá no lavabo, todo mundo usa. Não pode, tem que ter a tua toalha, tem que ser roupa de cama, é um outro problema que pode transmitir, né? Então são cuidados básicos que essa pessoa tem que ter por alguns dias, enquanto está aguardando um atendimento, uma análise clínica ou o resultado do seu teste, né? A gente fala muito que são cuidados basicamente quando a pessoa está com uma conjuntivite, porque ela transmite. Se eu cocei o olho e tive contato com algum objeto contaminado, eu posso ser contaminado também. Os cuidados que a Mariana falou em relação à utilização de roupa comprida é exatamente para isso.
para que você tenha uma área exposta do seu corpo reduzida, porque as lesões são as principais causas de transmissão, disparado, são as lesões. Existe a possibilidade de contágio com gotículas de saliva? Sim, mas são em número reduzido. A maior transmissão é através das lesões que podem estar espalhadas em qualquer região do corpo, né? Perfeito. A Secretaria de Saúde, né, em nome do município de Indaial, agradece, né, esse espaço. A gente sabe que é muito importante isso, levar informação para as pessoas, independente se a rádio é de Timbó e nós somos de Indaial, né? Existe sempre essa preocupação nossa, porque o problema está batendo a porta de nossos vizinhos. Blumenau está com 19 casos confirmados, né? A gente falou aqui. Aqui da nossa região, você tem quais números? Blumenau, 19 casos, Brusque, 5, Gaspar, 3, Florianópolis, 79, Balneário Camboriú, 35 e Joinville, 27. Esse foi do dia... Esse é do dia 20/9. Ok, né? Então, olha só. ele não tá com alguns dias de delay aí, mas são números, né? E a gente sempre fala, né? Quando começou a surgir dengue no estado, mas a dengue está só no oeste. Não, ela vai chegar aqui. E chegou. A mesma coisa é com o monkeypox, a mesma coisa. Ela tá circulando em algumas cidades e agora, infelizmente, chegou até Indaial. Exato. E também vale lembrar que por Indaial e Timbó serem muito próximas, o pessoal acaba no final de semana indo num restaurante, acaba indo num local para descontração, e nesses casos sempre acaba levando também, se ele não tiver atento aos sinais do seu corpo, passando e sendo um possível transmissor de uma doença, né? Com certeza. Por isso a importância, né, de sempre estar fazendo, e essa parceria com o município de Indaial, a Rádio Cultura sempre existiu, sempre vai existir. Silvio, muito obrigada. Nós que agradecemos, Lara, o espaço, agradeço a você, agradeço a Rádio Cultura por sempre estar aberta para os nossos comunicados, para nossas informações. Muito obrigado. Mariana, obrigada. Obrigada pelo espaço, pelas informações que a gente conseguiu apresentar aqui. Pacientes, pessoas que estão nos ouvindo, se tiverem alguma sintoma, alguma coisa, não deixe de procurar seu atendimento médico, seja em Indaial, Timbó, qualquer outro município, procurem atendimento médico, porque eu tenho certeza que a equipe vai estar lá pronta para atender vocês. Com certeza, é importante essas orientações repassadas pela Mariana com relação ao vestimenta, uso de máscara, enfim, todos esses cuidados. Foi essa reportagem especial aqui no município de Indaial a respeito da varíola dos macacos.